Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Antes de trazer a palavra do Senhor, eu gostaria de estar compartilhando com vocês um testemunho. A igreja pode se assentar no momento. Eu até estava conversando com o pastor Nelson, eu falei, pastor, eu tenho uns testemunhos aí para contar do que Deus tem feito em nossas vidas, na minha vida, na vida da Monize, depois que a gente passou a fazer parte do ministério. Deus tem feito coisas grandiosas em nossas vidas, desde abrir porta de emprego, restituir o nosso lar. Deus fez assim, nesse meio tempo, tudo que a gente vinha buscando, a gente está alcançando. Graças a Deus a gente tem alcançado a vitória do Senhor. A gente conseguiu comprar nossa lave-seca, a gente conseguiu comprar a cozinha do jeito que ela queria. Ela falava, eu quero assim, assim, desenhava e nunca dava certo. Aí desenhava de novo, nunca dava certo. E eu falava, calma, vamos orar que Deus vai preparar, vamos fazer nossa parte, vamos devolver nosso dízimo, ofertar que Deus vai trabalhar em nosso favor. Pastor, em questão de um mês e meio, Deus trouxe a condição em nossas mãos, a gente conseguiu fazer essa cozinha. E esses dias eu estava orando a Deus, eu falei, Senhor, o Senhor disse que me abriu essa porta de emprego, mas eu trabalho 6x2, eu mal consigo estar na igreja, tem sido difícil essa vida. E cada dia mais eu tenho falado sobre Deus, sobre o que Deus tem feito na minha vida no trabalho. E cada vez mais e mais pessoas têm me procurado para falar, olha, eu estou afastado da igreja. Olha, eu estava escutando você falar com outro irmão e tudo que você falou para ele é o que eu estou passando. E ali eu entendi, eu falei, Senhor, agora eu entendo por que eu estou aqui. A palavra do Senhor diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio que Deus me colocou ali naquele lugar, mesmo com esse horário, mesmo com essa jornada de trabalho puxada, para estar fazendo a obra do Senhor. Então eu gostaria de honrar o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito e honrar o ministério, porque Deus tem feito tudo isso através desse ministério em nossa vida. Eu gostaria que os irmãos aplaudissem ao Senhor por esse ministério. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé e abrissem as vossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 14. Quem não trouxe a Bíblia hoje nos acompanhará no telão, os irmãos que estão em casa nos acompanharão no telão. Jó, capítulo 14, versículo 7. Jó, capítulo 14, versículo 7. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim, na minha tradução ela diz assim, porque ainda há esperança para a árvore que se fora cortada, ainda se renovará, e ela não cessará os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, ou morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. Curve sua cabeça, nós vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa manhã, pelo nome de Jesus e pela intercessão do Espírito Santo de Deus. Senhor, quando eu te pedi uma palavra, o Senhor me disse, a palavra que você vai trazer é essa, porque eu quero falar com a minha igreja, eu quero operar milagres, eu quero gerar milagres naquela igreja. E Senhor, eu me coloquei prontamente estar aqui, Senhor, para trazer essa palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor derrube toda barreira, todo impedimento, toda muralha, toda distração, todo pensamento intrusivo. Eu peço, Senhor, que o Senhor lance por terra todo o levante do inimigo, Senhor. Eu peço que o Senhor quebrante e prepare os corações de todos aqui nessa manhã, de todos que estão nos acompanhando pela internet. Eu peço ao Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos traga uma palavra de renovo, uma palavra de cura, de vitória, de milagre e de salvação. E desde já, Senhor, eu te entrego toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, irmão. Irmãos, Deus me deu essa palavra em um dos momentos mais difíceis da minha vida. No momento que eu falei, Senhor, eu não quero mais viver. Eu disse a Deus, Senhor, eu não tenho mais sentido de vida, eu não quero mais viver, para viver dessa maneira, eu prefiro que o Senhor me leve. E pelejei com Deus por muito tempo,
e falava para Deus, não, eu não aceito isso, eu não aceito essa situação. E Deus me deu essa palavra. E Deus me deu essa palavra para me trazer esperança, Deus me deu essa palavra para me trazer cura. Deus me deu essa palavra para me trazer um novo sentido para a minha vida. E eu tinha outra palavra preparada para o dia de hoje, mas Deus me disse assim, não, você vai trazer essa palavra, porque é através dela que eu quero falar com a minha igreja. Então eu quero te dizer que se você está aqui nesta manhã, é porque Deus quer falar com você. Se você está aqui nesta manhã, é porque Deus quer fazer algo novo na sua vida. Se você está aqui nessa manhã, é porque você veio entregar a Deus o seu melhor e também veio buscar algo de Deus nessa manhã. E eu creio que Deus, Ele está aqui neste lugar, porque a palavra do Senhor diz, aonde estiverem 1, 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali Ele está aqui nesta manhã, irmão. Se prepara, abra o seu coração, ouça a voz de Deus, porque Ele irá falar com você. No livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, o Senhor nos faz conhecer a história de José. José era um dos filhos de Jacó, se não, alguns até dizem que o mais preferido, o filho privilegiado, aquele em que Jacó preparou uma túnica colorida para ele, aquele que os irmãos olhavam e falavam assim, ó, lá vai Jacó, lá vai José, o preferidinho do pai. Lá vai José, olha lá, o sonhador. A palavra do Senhor diz que em Gênesis, capítulo 37, José ele teve um sonho. E nesse sonho, os feixes dos seus irmãos se curvavam para o feixe dele, para a semente dele. Depois ele teve outro sonho, e a palavra do Senhor diz que além dos seus irmãos, o seu pai também se curvava a ele. José, ele ficou muito feliz com esse sonho e ele correu para contar para os seus irmãos. Olha, Adã, olha, Naftali, eu tive um sonho. E nesse sonho Deus me disse que eu seria honrado. Nesse sonho Deus me disse que vocês se curvariam, os seus feixes se curvariam ao meu. E os irmãos se enfureceram com ele. E disse, ué, só José sonha? Só José é amado pelo pai? Só José agrada o pai, só José é diferenciado. Irmão, muitas pessoas olham para mim e para você e dizem assim, mas só esse irmão conta testemunho? Só essa irmã conta testemunho? Só esse irmão fala que Deus faz, eu não estou vendo isso, cadê que Deus não faz na minha vida? Quantas vezes você vai contar o seu sonho, o seu projeto para alguém e a pessoa fala assim, eu já vi, esse negócio aí não dá certo não. Você fala, não irmão, mas Deus me deu a direção. Não, mas eu já vi isso aí, teve fulano que abriu esse negócio e o negócio fechou em um mês. Você fala, irmão, olha, hoje eu tive um projeto, eu vou fazer assim, desse jeito e vai dar certo. E a pessoa fala assim, isso aí não vai dar certo não, isso aí não é para você. Irmãos, eu quero te dizer nessa manhã que existem muitas pessoas tentando entulhar os seus sonhos. Existem muitas pessoas que quando você vai compartilhar o seu sonho, o seu projeto, ao invés dela te apoiar, te incentivar, ela diz para você, desiste disso aí. Você diz, mas eu vou fazer o Enem, eu vou prestar o Enem, eu vou conseguir a bolsa, eu não tenho condição de pagar a minha faculdade, mas eu vou conseguir a bolsa, vai dar tudo certo. Aí a pessoa fala assim, Enem é muito difícil. No Enem você não vai conseguir não, é muito concorrido. A nota de corte é muito alta, você não vai conseguir. Talvez você disse assim, eu vou me casar e Deus vai preparar tudo. Deus vai preparar meu casamento porque é meu sonho. Ei, irmã, talvez o seu sonho seja o casamento. Talvez o seu sonho seja um filho, uma filha. Talvez o seu sonho, meu irmão, seja o carro, a casa própria que você tem tanto esperado. O Bruninho, semana passada, compartilhou o sonho do serviço dele. E Deus o honrou. Talvez para muitos, e ele contou o testemunho que ele foi até uma empresa e o rapaz que entrevistou ele disse, não vai dar certo. E ele perseverou, ele disse, não, é meu sonho e Deus vai me honrar. Irmão, eu não sei com quem você está compartilhando os seus sonhos, eu não sei para quem você está contando os seus projetos. Eu quero te dizer que Deus está aqui nessa manhã. E Ele quer ouvir o teu sonho, Ele quer ouvir o seu projeto. E muitos sonhos aqui foi Deus quem te deu. Muitos sonhos aqui foi Deus que sonhou por você. Muitos sonhos aqui são projetos de Deus em suas mãos. José, ele estava contente com o sonho de Deus.
José estava esperançoso com o sonho que Deus deu a ele. Mas sempre vai ter alguém para se levantar contra o seu sonho. Sempre vai ter alguém para te dizer que você não vai ser capaz. Sempre vai ter alguém para te dizer que você é pequeno, pequena demais. Sempre vai ter alguém para te dizer que você não está pronto, não está preparada. Sempre vai ter alguém para se levantar contra a sua vida. Mas eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor dos Exércitos, aquele que nunca perdeu uma guerra, uma batalha, é quem luta por você, é quem luta pela sua peleja. É Ele quem tem preparado uma mesa perante os seus inimigos. Eu, como profeta de Deus, eu quero profetizar sobre a sua vida, que o sonho que Deus colocou sobre as suas mãos, a partir de hoje, o Senhor tira esse sonho da gaveta e colocará em prática em nome de Jesus. Ah, Jesus maravilhoso. Irmãos, José era um sonhador. Talvez você chegou aqui nessa manhã com esse mesmo status, só com um sonho. Só com um sonho, uma meta, um projeto, uma esperança. Talvez você pisou aqui nessa manhã dizendo: Senhor, eu estou cansado, eu estou cansada. Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma resposta. Ei, irmão, a partir do momento que esta palavra começou a ser ministrada, Deus está falando ao seu coração. Não se distraia, não perca a sua atenção, não converse, ouça a voz de Deus. Deus me disse que nessa manhã Ele geraria milagres. Pode ser o seu. Oh, aleluia. A palavra do Senhor diz que um certo dia os seus irmãos estavam trabalhando. Jacó chamou a José e disse assim: José, leva o almoço dos seus irmãos, vai lá ter com seus irmãos. E José, mais que depressa, prestativo, correu até seus irmãos. José, mais que depressa, correu, procurou por eles e disseram: eles não estão aqui não, eles estão em outro lugar. Quando eles viram José chegando de longe, porque, irmão, com uma túnica colorida daquela, de longe dava para enxergar José. Quando eles viram José chegando de longe, disseram: olha lá quem vem lá, ó, o puxa-saco do pai, ó, olha lá quem vem lá, o sonhador, olha lá quem vem lá. Muitas vezes as pessoas veem você indo para a igreja e dizem: olha lá, ó o crentinho. Ó a crentinha, olha lá, ó, todo dia está na igreja? Será que tem que estar na igreja todo dia? Será que tem que estar todo domingo no culto? Será? Quantas vezes você sai de casa com a Bíblia na mão e seus vizinhos te julgam? Até mesmo os seus parentes dentro da tua própria casa te julgam e dizem assim: você está ficando louco. Para que ir todo dia para a igreja? Para que ir todo dia buscar? Para que ir todo dia atrás da sua bênção? Sabe por que eles dizem isso, irmãos? Porque eles não entendem o que Deus tem para você. Você sabe o que Deus tem para você. Você sabe qual é o chamado de Deus na sua vida. Você sabe qual é o ministério de Deus para você. Você sabe o que você precisa de Deus nessa manhã. Por isso você está aqui neste lugar. Você não está aqui neste lugar porque você é um super cristão. Você não está aqui neste lugar porque você é um super-homem, uma super-mulher, não. Você está aqui neste lugar porque você teve humildade no seu coração para reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida. Você está aqui nesta manhã porque sabe que o único que pode salvar, pode curar, pode libertar, pode operar o milagre que você necessita está aqui nesta manhã. Bidecai. Irmãos, eles planejaram contra a vida de José. Eles disseram: José vem vindo lá, vamos pegar ele, vamos matá-lo. Vamos matar José. E eu creio que Deus nessa hora interferiu. E um de seus irmãos disse assim: não vamos matá-lo porque o sangue dele vai recorrer sobre as nossas vidas. Tem uma cisterna ali, vamos jogar ele dentro daquele buraco. Vamos jogar ele dentro daquela cisterna e vamos dizer ao pai que ele foi devorado por um urso, um leão, qualquer coisa do tipo, e o pai vai acreditar na gente. Irmãos, quantos sonhos e projetos estão sendo jogados dentro de uma cisterna? Quantos ministérios estão sendo jogados dentro de uma cisterna? Pessoas que eram para estar pegando o evangelho do Senhor para todas as criaturas, nos 4 cantos da terra, e hoje estão morando em situação de rua. Em alguns dos evangelismos na madrugada, eu tive o prazer de conhecer um senhor fluente de
hebraico, fluente de grego, falava inglês, espanhol, poliglota, estudado da palavra. E tudo que eu falava da Bíblia para ele, ele rebatia. Ele falava assim, esse texto em hebraico é assim, assim, assim. E eu disse, meu Deus, e agora? Como que eu prego para um homem desse? O que eu tenho para falar para ele? Como que você vai pregar para uma pessoa que tem mais conhecimento do que você, se não pelo Espírito Santo de Deus? E eu esperei ele terminar. Quando ele terminou de falar tudo isso, eu olhei no olho dele e falei assim, e quando você vai começar a colocar em prática todo esse conhecimento seu? Ele abaixou a cabeça dele e começou a chorar. E ele disse para mim, olha irmãozinho, quando você chegou aqui eu falei comigo mesmo, eu vou dar uma surra de Bíblia nele. Mas com uma palavra você me desarmou. E ali eu vi um ministério sendo enterrado, um ministério dentro de uma cisterna. Quantos doutores estão dentro de uma cisterna? Quantos missionários, quantos levitas, quantos pastores, quantos profetas, quantas pessoas estão dentro de uma cisterna porque alguém o lançou lá dentro? Até mesmo dentro da igreja, tem pessoas lançando outras dentro de uma cisterna. Irmãos, José, ele tinha um sonho, ele tinha um projeto, ele tinha Deus a favor dele, ele tinha tudo conspirando a favor dele, tudo contribuindo a favor dele, e mesmo assim, ele foi parar dentro de uma cisterna. Talvez você fale assim, Senhor, eu vou na igreja todo dia, eu busco, eu oro, e esse problema eu ainda não consegui vencer. Irmão, todos temos problemas, todos temos dificuldade, todos. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é porque você está na igreja que você não tem problema, ninguém aqui é super cristão para não ter problema. Talvez você tenha vergonha e fale assim, mas eu nem vou orar mais pedindo para Deus isso, porque eu oro e nada acontece, eu não vou mais incomodar Deus com esse quesito. Irmão, José estava dentro de uma cisterna, sem esperança, sozinho. A cisterna, quando chovia, ela se enchia de água. Alguns historiadores dizem que alguns meses antes houve grandes chuvas e aquela cisterna provavelmente estava cheia de água. Foi aí que Deus começou a trabalhar na vida de José. José poderia ter caído naquela cisterna vazia, sem água, sem nada, ter quebrado o pescoço e ter morrido. Mas José tinha um Deus que, se precisar, até chuva ele manda para encher a cisterna para te salvar. Ei, irmão, você não está entendendo. Este mesmo Deus é o Deus que trabalha a seu favor. Este mesmo Deus é o Deus que manda eu te dizer, eu ressuscito sonhos nessa manhã, eu ressuscito milagres nesta manhã, eu ressuscito projetos nesta manhã. Oh, aleluia! José estava desesperançoso nesse momento, dizendo assim, gente, se for brincadeira, para com isso. Gente, eu não aguento mais, já foi longe demais essa brincadeira de vocês. Já foi longe demais, eu quero sair daqui, eu vou contar tudo para o meu pai. Porque com a gente às vezes é assim, né? Quando o irmão pisa no nosso calo, ó Deus, lá no trabalho hoje aconteceu tal coisa, a gente corre contar para o nosso pai. José diz, eu vou contar tudo para o pai. Aí eles falaram, ó, vamos fazer o seguinte, está passando um mercador ali, vamos fazer pior, vamos vender ele como escravo. José, que antes tinha uma túnica colorida, era honrado pelo seu pai, tinha sonhos, tinha projetos, tinha toda uma vida promissora. Os historiadores dizem que José tinha 17 para 18 anos nessa ocasião. E quando o mercador passou, José foi vendido por 20 moedas de prata. José foi levado como escravo. Irmãos, muitas pessoas estão sendo escravos do medo, escravos da frustração, escravos da ansiedade, escravos da depressão, escravos do vício. Muitas pessoas estão vivendo debaixo de uma escravidão, debaixo de uma luta, uma barreira, uma muralha. Uma palavra
que fez ele ser escravo. Eu venho num documentário acerca de circos, e o elefante, quando pequeno, quando filhote, ele é amarrado em uma corda e uma estaca no chão. Para o tamanho do elefante, aquela estaca é grande, aquela corda é resistente. E ele vai crescendo e eles vão treinando ele amarrado naquela corda e naquela estaca pequena. E ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, e ele se torna um animal gigantesco de toneladas, com uma força absurda. E por que ele não arrebenta aquela corda? Por que ele não arrebenta aquela estaca que o segura? Porque ele foi criado assim. Porque ele foi criado debaixo de um ensinamento que ele não conseguiria escapar dali. Irmão, eu não sei qual foi a criação que você teve. Talvez na sua família ninguém conseguiu fazer uma faculdade. Talvez na sua família não existe muita esperança profissional, muita esperança intelectual. Eu vim de uma família que eu só ouvi falar dos meus primos que tiveram acesso a estudo, a faculdade. Eu não sei como foi a sua estrutura familiar, mas muitas pessoas foram criadas debaixo de briga, de confusão, de pais embriagados, de famílias destruídas. E talvez isso te impede, talvez isso te aprisione, talvez isso esteja te escravizando, te fazendo pensar que você não é capaz, te fazendo pensar que você não pode, te fazendo pensar que isso é o seu limite, que esse é o seu fim, te fazendo pensar que você não pode ir além disso. Irmão, como profeta de Deus, eu venho te dizer, ainda não é o fim, é só o começo da história para você, é só o começo da história para o seu projeto, para o seu sonho. Irmão, eu fui fazer o Enem com a cara e com a coragem. Eu nem o ensino médio eu não tinha terminado, porque eu larguei tudo para poder estudar, para poder trabalhar. Ou era o trabalho ou era o estudo. Eu não tive a opção de escolher os dois. E quando eu cheguei lá, eu falei, eu vou debaixo de uma palavra de autoridade, e Deus vai me honrar. Eu prestei o Enem, e meses depois eu consegui a minha bolsa na faculdade, tenho estudado, Deus tem me honrado, e eu creio que eu vou colocar essa faculdade em prática também na obra de Deus. Por que você está falando isso? Porque eu sei que tem projetos aqui, eu sei que tem sonhos aqui nessa manhã, que precisam de uma palavra de renovo, que precisam ser curados, que precisam ser sarados, que precisam ser motivados, que precisam de uma palavra de Deus para te fazer correr atrás, para te fazer acreditar. A palavra que eu tinha para essa manhã não era essa, mas se Deus mandou eu trazer essa palavra, porque Ele quer falar com você nessa manhã. José foi levado como escravo, foi vendido. Só que, irmão, José, ele tinha a bênção de Deus. Deus estava com ele, e aonde quer que ele fosse, Deus ia com ele. Quando José começou a trabalhar, o escravizador dele, o dono dele, viu algo diferente nele. Falou, esse jovem, esse menino, tem algo diferente nele. Tem alguma coisa que faz ele prosperar. Tudo que eu coloco para ele fazer dá certo. Tudo que eu coloco para ele fazer vai para frente, prospera. Mal sabia ele que era Deus trabalhando. José então se destaca. José tinha a chave da casa de seu senhor. Ei, irmão, sabe quando é que você é provado? Não é quando está tudo ruim. Não é quando você está na cisterna. Não é quando você está passando pela prova. Você é provado quando você está num lugar de status. Davi não foi provado quando ele estava na frente do gigante Golias. Aí foi fácil acreditar em Deus, ele precisava. Davi foi provado quando ele estava em cima, quando ele estava na varanda do seu reinado, quando ele olhou e viu que só havia coisas embaixo dele, estava tudo bem, ganhando todas as guerras, prosperando, levando o nome do Senhor dos Exércitos para todos os cantos. Ele olha da varanda e é provado e viu Batseba. Foi aí que Davi foi provado. Foi aí que José foi provado. A mulher de seu senhor agarra ele
e prova ele. Só que José, irmão, José ele tinha um sonho, José ele tinha um projeto. José disse: não, e não é só isso que Deus tem para mim não. Enquanto o meu sonho não se realizar, eu não vou me contentar com qualquer coisa. Enquanto o meu sonho não se realizar, eu não vou me contentar em estar aqui neste lugar, porque não é este lugar que Deus tem para mim. José então corre e escapa. E mais uma vez a capa de José fica para trás. Assim como a capa colorida tinha ficado para trás quando ele foi vendido para ser escravo, agora a túnica dele fica na mão da mulher de seu senhor. José então, irmão, é mandado para a prisão. Irmão, é um problema atrás do outro, é uma luta atrás da outra. Quando o povo olha essa passagem, eu acho que muitas pessoas que não conhecem a Deus como nós conhecemos devem pensar: mas se ele tinha um sonho, se ele tinha um projeto, se Deus era com ele, por que tanto problema? Por que tanta luta? Por que tanta prova? Talvez você esteja se perguntando nessa manhã: por que tanta luta? Por que tanta prova? Por que tudo isso? Por que para mim é mais difícil? Porque eu olho para fulano vai e consegue de primeira, e eu estou tentando já tem tempos. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não tem qualquer coisa para você, porque Deus não tem qualquer sonho para você, não é qualquer projeto para você. Deus tem o melhor para você. Então não se contente, continue lutando, continue prosperando, continue perseverando na palavra de Deus, porque Ele tem o melhor para você. Não se contente, irmão, no primeiro sonho, no primeiro projeto que se realize. Vá até o fim, conquiste o que Deus tem para você, o que você tem sonhado, o que você tem buscado. José então é preso. Mais uma vez, o sonho de José está preso. Mais uma vez o sonho de José está prestes a morrer, está prestes a chegar ao fim. Irmão, quantas vezes você disse: Senhor, do jeito que eu estou aqui, aonde eu cheguei eu não aguento mais. Senhor, é o meu limite, é o meu máximo. Se o Senhor não fizer nada, agora é o meu fim. Irmão, eu não estou pregando para super cristão, eu não estou pregando para uma pessoa orgulhosa que não é capaz de reconhecer que sem Deus não é nada. Eu estou pregando para pessoas que querem o milagre de Deus. Eu estou pregando para pessoas que querem ver o seu sonho sendo restaurado. Eu estou pregando nessa manhã para pessoas que querem o projeto de Deus colocado em prática. Eu estou ministrando para pessoas nessa manhã que querem realmente viver o verdadeiro evangelho de Cristo. Eu estou pregando nessa manhã para você que entrou aqui nesta manhã com o coração quebrantado, disposta a viver algo novo, disposta a viver uma nova vida na presença de Deus. Oh, aleluia. Irmão, quando tudo dizia que seria o fim do sonho de José, José não praguejou. José não disse assim: ó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, meu pai, me abandonou. Não. Mas nós muitas vezes dizemos assim: poxa, acho que Deus não está ouvindo minha oração. Eu acho que Deus me abandonou. Irmão, Deus não é só Deus de trovão. Deus não é só Deus de furacão, Deus de fogo, Deus de terremoto, o Deus que abre o mar, o Deus que derruba muralhas. O nosso Deus também é o Deus do silêncio. Muitas vezes Deus fala conosco através do silêncio. É na hora que está tudo em silêncio, é nessa hora que nós olhamos para dentro de nós. É nessa hora que nós colocamos em prática a nossa fé. É nessa hora que Deus trabalha em nosso coração e em nossa mente. Irmãos, Deus, Ele tem toda a sabedoria, todo o discernimento, todo o poder, toda a glória. Ele jamais vai dar um carro na mão de uma criança para dirigir, porque Ele sabe que a criança não está preparada para isso. Se Deus ainda não colocou na sua mão, é porque Ele está te preparando. É porque ainda não chegou ao fim. É porque ainda não é o fim. Ainda não é o que Deus tem para você. Ele está te preparando. Eu acredito que Deus estava preparando José. José, ele foi vendido como escravo. Ele assumiu a casa de seu senhor. Ele aprendeu a administrar ali. Olha Deus preparando ele para o que Deus tinha para ele. Irmãos, eu venho nessa manhã te dizer: todas as coisas
não é só uma, não é só aquela ou essa, todas as coisas cooperam e contribuem para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para o bem daquele que acha que tem Deus no coração, não é para o bem daqueles que acham que só porque faz o bem vai receber o bem, não, é para o bem daqueles que amam a Deus. Se você tem o amor por Deus no seu coração, irmão, agradeça a Deus, em tudo dai graça, porque é o Senhor trabalhando a seu favor, em tudo dai graça, porque é Deus mudando a sua história, em tudo dai graça, porque é Deus colocando a sua trajetória em prática. Me desculpe, Deus estava preparando José para o que ele tinha. José aprendeu o ofício de governar, de administrar, de contas. Mas aí José foi preso, injustamente. Quantas vezes você tem sido injustiçado na sua casa, no seu trabalho? Talvez você fale assim, mas não era para essa pessoa ser promovida. Essa pessoa está aqui, chegou agora, foi promovida e eu não. Mas fulano, essa pessoa como supervisor, como supervisora. Mas fulano chegou agora na igreja e já está tendo oportunidade e eu não. Mas aconteceu isso. Irmãos, entenda, Deus está te preparando. Deus está te preparando, te estruturando. O meu Deus é o arquiteto do universo. Ele não vai constituir uma casa em cima da areia, não. Ele vai fazer a fundação, ele vai construir uma casa que resistirá ao vento, resistirá à chuva, resistirá ao terremoto, porque Ele é o Deus que começou a boa obra em sua vida, e Ele é fiel, Ele é justo para concluí-la. Aleluia. A palavra do Senhor diz que 2 servos do rei, 2 servos do faraó, foram presos e foram parar na mesma cadeia onde José estava. Irmãos, por incrível que pareça, o copeiro e o padeiro foram parar no mesmo lugar onde José estava. Os dois tiveram um sonho ao mesmo tempo. Aí eu te pergunto, coincidência? Para quem serve a Deus, irmão, não existe coincidência. Para quem serve a Deus não existe obra do acaso. Para quem serve a Deus existe o trabalhar de Deus. Irmão, você está aqui nesta manhã não é coincidência. Você está aqui nesta manhã não é obra do acaso. Você está aqui neste lugar, foi projetado por Deus. Eu disse, Senhor, que nessa manhã só esteja na sua casa, só esteja acompanhando pela internet quem o Senhor deseja falar, quem o Senhor tem algo para eles. E se você está aqui nessa manhã não é obra do acaso. Deus, Ele quer restaurar sonhos nessa manhã. Deus, Ele quer gerar milagres nesta manhã. Irmão, eu não sei o que aconteceu na sua vida. Eu não sei quantos obstáculos você teve que enfrentar. Eu não sei quantos gigantes, quantas prisões, quantas pessoas você teve que enfrentar te dizendo que você não é capaz. Quantas pessoas que você teve que enfrentar dizendo que você não vai conseguir. Mas eu sei que nada que aconteceu na sua vida é por acaso. A palavra do Senhor diz que então eles contaram para José o sonho. Eles poderiam ter contado o sonho para qualquer outra pessoa. Eles poderiam ter contado o sonho para qualquer um ali dentro daquela prisão. Mas por que José? Eu fiquei algum tempo me perguntando, mas por que José? Sabe por quê, irmão? Só dá para falar de sonho com quem é sonhador. Só dá para falar de projeto com quem tem projeto. Só anda, irmão, com vitorioso quem quer vitória. Só anda com o conquistador quem quer conquista. Com quem você tem andado? Alguns dias atrás eu cheguei na empresa para trabalhar e tem uma pessoa que trabalha comigo que só reclama, só fala de derrota, só fala de luta. E ele chegou para mim uma manhã e disse assim para mim: qual que é o problema de hoje? E eu disse: meu irmão, aqui não tem problema, aqui só tem solução, porque eu sirvo a Deus. E peguei ele desprevenido.
desde então eu não ouço mais ele reclamar. Desde então eu não ouço mais ele chegar já logo de manhã reclamando. O que eu quero te dizer com isso? Irmão, tome cuidado com as pessoas que você anda. Tome cuidado. Os antigos tinham um ditado que quem anda com um porco, farelo come. Eles não foram procurar o guarda da cadeia, não. Eles não foram procurar o senhor que tomava de conta da cadeia. Eles foram procurar José porque ele era sonhador. Ele entendia de sonho. Ele era aquele que interpretou seus próprios sonhos e estava no aguardo dos seus sonhos se realizar. Eles disseram: José, nós tivemos um sonho. José, com toda a sabedoria de Deus, disse: ainda hoje um de vocês será exaltado de volta. Um de vocês terá o seu cargo restaurado e segurará a taça do rei, e o outro será enforcado. 2 sonhos, 2 histórias, 2 projetos, 2 rumos. Um de vida, de restauração, e um de morte. 2 destinos. José poderia ter se acovardado, poderia ter fugido da verdade, mas José, ele sabia que ele tinha um Deus que trabalhava com a verdade, um Deus de justiça, um Deus de promessa, o Deus de seu pai Abraão, seu pai Isaac e de seu pai Jacó. A palavra do Senhor diz que já passado algum tempo, José continuava preso, só que agora José tinha a chave da cadeia. José já tinha ganhado um status ali naquele lugar, porque lembra que eu te falei? Aonde José ia, Deus estava com ele. O que era colocado na mão de José prosperava. O que Deus colocava na mão dele dava certo. Sabe por quê? Porque José tinha plenitude de Deus. José tinha prosperidade de Deus. Irmão, ser próspero não é só ter dinheiro. Ser próspero não é só ter condição financeira. Ser próspero é ser bem sucedido em tudo que você fizer. Tudo que José colocava a mão, ele era bem sucedido. Os historiadores dizem que José, já com a idade de aproximadamente 30 anos, José começou um sonho com 17, 18 anos. Agora José tinha 30. Quantos anos você está esperando por esse milagre? Quantos anos você está esperando por essa casa própria, por este carro, por esse estudo? Quantos anos você está esperando por este filho, por essa filha? Irmão, eu não sei porque Deus está com esse negócio de filho, mas se Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Eu não sei porquê, irmão, não sei. Mas Deus sabe. Deus sabe. Eu não sei quanto tempo você tem buscado, você tem clamado. Olha quanto tempo José estava esperando, irmão. Não é 1 ano, não é 2, não é 3. E de espera no Senhor ele entende. Sabe por quê? Porque ele vem da descendência de Abraão, que tinha 100 anos e ainda estava esperando o seu milagre. José continuou esperando. Agora tem algo impressionante nessa passagem que sempre me faz pensar e sempre me faz ver o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é sábio e faz as coisas no tempo certo. Quando o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, a única vaga que tinha vazia, ou era para copeiro ou era para padeiro. Não ia ter outra vaga. Um dos dois ia morrer. Os dois estavam fora na cadeia. Tinham 2 vagas. Um foi restituído e o outro morreu. Se José fosse lembrado neste momento, irmão, ele seria lembrado para o cargo ou de padeiro ou de copeiro. Olha como é impressionante o trabalhar de Deus. Olha como o tempo de Deus, ele é perfeito. Olha como Deus é soberano e poderoso para trabalhar. Faraó teve um sonho. E esse sonho estava incomodando muito ele, porque era um sonho recorrente. Era um sonho que o incomodava, era um sonho que chamou sua atenção. O faraó então fez um decreto e mandou chamar todos os sábios. Vieram sábios de dentro e de fora
e ninguém soube interpretar o sonho de Faraó. O governador do Egito naquela época ficou incumbido de procurar e achar alguém que conseguisse interpretar o sonho do Faraó. Ele tentou, irmão, tentou e não conseguiu. Ele não obteve êxito de forma alguma. E o que aconteceu? Lembraram, sabe de quem? De José. Não foi o governador que achou quem pudesse interpretar os sonhos de Faraó, não foi. Aí eu te digo, irmão, se o governador não obteve êxito, olha um cargo aí, ó, aparecendo aí, ó. Não é um cargo de padeiro, não é um cargo de copeiro, não é um cargo de servo, de senhor de cela, não é um cargo de governante de casa, não, irmão, é um cargo de governador do Egito. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer, irmão, não se contente com pouca coisa, não é só isso que Deus tem para você. Esse não é o fim da sua história, não é o fim da sua família. Mas eu nem falo mais com meu filho, eu nem falo mais com a minha filha. Ei, irmão, ainda não é o fim da sua família, ainda não é o fim da sua história, ainda não é o fim do plano de Deus para você, ainda não é o fim do seu sonho, ainda não é o fim do seu projeto. Ei, irmão, você não está entendendo, não sou eu que estou te dizendo isso, é Deus que está te dizendo, ainda não é o fim. Quando tudo dizia que não, quando José já estava esquecido, quando já havia passado vários anos, José foi lembrado. Irmão, se você está aqui nessa manhã, é porque está na hora de você ser lembrado. Se você está aqui nessa manhã, é porque chegou a sua vez. Porque Deus não permitiria que você estivesse aqui nessa manhã se não fosse a hora de você ouvir essa palavra, se não fosse a hora de você receber essa profecia, se não fosse a hora de Deus tocar o seu coração e de te chamar para o teu milagre. A palavra do Senhor diz que José foi até o faraó. José que antes estava usando trapos, José que antes tinha barba por fazer, estava dentro de uma cela escura, cuidando de presos. José que antes estava esquecido, abandonado, desprezado. Agora Faraó manda trazer ele. Irmão, para se apresentar à presença de um faraó, não é de qualquer forma. Hoje, se você for se apresentar para um juiz, você não vai chegar lá de qualquer forma. Você tem um traje a se vestir, você tem um costume a se tomar, você tem que respeitar uma hierarquia jurídica. A mesma coisa era naquela época, você não poderia se apresentar de qualquer forma. Mandaram dar um banho em José, mandaram trazer vestes novas para José, mandaram preparar José para se apresentar para o faraó. E eu creio comigo que José já não tinha mais esperança. José foi jogado numa cisterna. Quando ele pensou que ia para frente, que ia dar tudo certo, ele é preso. Quando não, ele pensa que vai dar certo, interpreta o sonho, ele é esquecido. Quantas vezes é assim na nossa vida? Você fala, não, agora vai. Agora eu abri essa empresa, vai dar certo. Aí vem a pandemia. Você fala, não, agora vai dar tudo certo. Aí vem a burocracia e te impede de constituir o seu negócio, a sua empresa. Você fala, não, agora vai dar certo, agora eu estou fazendo tudo certinho, agora eu estudei, vai dar tudo certo. E você chega lá e na hora trava, e você fala assim, eu acho que isso não é para mim, eu acho que não vai dar certo. Imagina José, irmão, depois de tanta frustração, depois de tanto ter pensado que chegava a vez dele e nunca chegava. Irmão, é só Deus para nos manter de pé. É só Deus para nos sustentar num momento como esse. José então entra na presença do faraó. Faraó conta os seus sonhos a José. E José diz assim, olha, se prepara, porque virão 7 anos fartos, 7 anos de muita riqueza, de muita glória. E o Egito se tornará uma grande nação. Mas depois disso, haverão 7 anos de seca. Haverão 7 anos
de destruição. Haverão 7 anos de pobreza na terra. Faraó sentiu na hora que aquela era a interpretação certa. Faraó viu na hora que José, ele tinha algo diferente. Faraó viu na hora que ali não era qualquer adivinho, que ali não era um adivinho que estava na frente dele, que ali não era um sábio qualquer que estava na frente dele. Faraó sentiu que ali não era qualquer um, que era alguém que tinha algo diferente. Ei, irmão, quando as pessoas olham para mim, olham para você, eles têm que olhar para a gente e têm que falar: você tem alguma coisa diferente. Eu não sei porquê, mas eu gostei de você. Eu não sei porquê, mas eu fui com a tua cara. Sabe o que é, irmão? É o poder de Deus em ação em nossa vida. É a glória de Deus em ação em nossa vida. E aonde a gente chegar, a gente tem que fazer a diferença. José então explica tudo isso para Faraó. E Faraó pensa: e agora? Eu preciso de uma pessoa para preparar o Egito para isso. Ó, eita maravilha de Deus. Ei, irmão, Faraó agora não precisava de um copeiro, Faraó não precisava de um padeiro, Faraó não precisava de qualquer um. Lembra daquele lá que estava na casa do seu governante, cuidando da casa, aprendendo sobre finanças, aprendendo sobre administração? José estava pronto. Chegou a hora dele. O faraó diz assim para ele: José, você será o governador do Egito. Ei, irmão, você não está entendendo. Aquele que era esquecido, aquele que tinha sido aprisionado, sido vendido como escravo, agora era governador do Egito, não era qualquer um. Oh, cantaramandás. A palavra do Senhor diz que realmente vieram esses 7 anos de muita glória, de muita fartura. E José seguiu governando o Egito, tomava conta de tudo. Ele tinha a aprovação de Faraó, ele tinha aprovação. E agora nós chegamos ao ápice dessa mensagem. Lembra do sonho de José, em que seus irmãos, seu pai se prostrava a ele? Lembra? José não tinha esquecido do sonho dele. A palavra do Senhor diz que após 7 anos de fartura, vieram 7 anos de seca. Ninguém mais tinha recursos, ninguém mais tinha alimento, ninguém mais tinha o que fazer, a não ser o Egito, que era próspero, a não ser o Egito que tinha se preparado, a não ser o Egito que tinha um governante, que tinha um poder de Deus que agia em seu favor. E a palavra do Senhor diz que, não tendo mantimento, Jacó manda os irmãos de José até o Egito. Irmãos, eles se preparam, eles levam dinheiro, eles levam suas jumentas, eles se preparam para uma viagem, sem saber quem eles encontrariam. A palavra do Senhor diz que, chegando no Egito, eles deram de cara com quem? O governador. O governador do Egito, irmão. Quando eles olharam, eles não reconheceram o seu próprio irmão. O que eu quero te falar nessa manhã é que as pessoas vão te olhar e não vão te reconhecer. É que as pessoas vão te olhar e vão falar assim: ué, não era aquela pessoa lá que vivia chorando na igreja pedindo a bênção? Olha lá a bênção dela na mão dela. Ué, não é aquele irmão que ninguém dava nada? Olha lá ele lá nos Estados Unidos, no Japão, ou seja lá onde for, levando a palavra do Senhor. Ué, não é aquela pessoa que não conseguia fechar o negócio? Olha quantos negócios aquela pessoa está fechando. Sabe o que as pessoas vão falar? Ei, quem te viu, quem te vê. Ninguém reconhecia José, nenhum dos seus irmãos. José então teve uma estratégia, reteve algo no saco dos seus irmãos de mantimento, e eles, voltando para casa, lembraram que tinha algo. Abriram os sacos de mantimento e viram que a taça do governador estava no mantimento deles. Eles temeram pela vida deles, voltaram. José mais uma vez usa de artifício e pergunta para eles: vocês têm só isso de irmãos? E eles disseram: não, a gente tem mais um. José, na esperança deles dizer: é José. Não, eles disseram: nós temos nosso irmão, o mais novinho, o pequeno que ficou com o pai. José então fala: manda trazer.
Jacó, então, temendo pela vida de seu filho mais novo, ele diz: não, eu vou com vocês. Lembra do segundo sonho, em que tanto os irmãos de José quanto o seu pai se prostravam para ele? Irmão, não é só um sonho que Deus tem para realizar na sua vida. Não é só um projeto, não. Não se contenha só com um projeto. Não se contenha só com um sonho. Deus é o nosso Deus, arquiteto de sonhos, de projetos, irmãos. Esse sonho não nasceu só no seu coração, não. A palavra do Senhor diz que Jacó e seus irmãos se ajoelham temendo por suas vidas e pedem misericórdia ao governador do Egito. José, então, não se aguentando, cai em lágrimas e se faz conhecer a sua identidade. Aquele que antes era morto, esquecido, preso, escravizado, aquele que antes era aprisionado, agora é o governador do Egito. Irmão, para terminar essa mensagem, eu quero dizer nessa manhã, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei qual foi o sonho, o projeto que você apresentou para Deus, eu não sei qual é a confirmação que você está esperando de Deus, mas eu sei de uma coisa: Deus me trouxe aqui nessa manhã com uma palavra para te dizer que ainda não é o fim. Ainda não é o fim, ainda não é o fim desse sonho, ainda não é o fim desse projeto. Mesmo que você esteja perdendo, mesmo que você esteja atrás, mesmo que você esteja esquecido, mesmo que ninguém dê nada por você, ainda não é o fim. O Senhor dos exércitos é quem luta por você. O Senhor dos exércitos é quem peleja a sua guerra. E a palavra do Senhor diz que Ele nunca perdeu uma guerra. Irmão, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Agora você vai apresentar para Deus os seus sonhos. Você vai apresentar para Deus os seus projetos. Você vai apresentar para Deus os seus negócios, a sua família, a sua casa. Você vai apresentar para Deus. Esqueça, irmão, do irmão que está à sua direita, à sua esquerda. Esqueça das derrotas que você já enfrentou. Esqueça das muralhas que você teve que transpor. Esqueça de tudo neste momento. Foque em Deus, foque em seu sonho, seu projeto. Deus me disse nessa manhã que estaria gerando milagres nesta manhã. Chegou a hora de você fazer o seu milagre acontecer. Chegou a hora, irmão, de você fazer o sobrenatural acontecer neste lugar. Chegou a hora de você dizer para Deus: Senhor, é a última chance. Você me disse nessa manhã que ainda não era o fim. Faça a prova de Deus. Deus, Ele está aqui nessa manhã. Ele está esperando você apresentar a sua causa para Ele. Ele está esperando o seu sonho para ressuscitá-lo a Ele se ele estiver morto. Ele está esperando o seu projeto. Apresente o seu projeto para Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, a sua igreja está aqui nesta manhã, Senhor, apresentando os seus sonhos, Pai, os seus projetos, Senhor. Senhor, eu não sei qual é o projeto, Deus, e nem sei porque o Senhor está insistindo que eu fale sobre filhos, Senhor. Mas eu sei, Senhor, que assim como Ana, Pai, clamou, pediu, orou, jejuou, Senhor, buscou por um filho, e o Senhor deu a Samuel. Senhor, eu sei que o Senhor vai dar o Samuel da minha irmã, o Samuel do meu irmão. Senhor, eu sei que o Senhor vai fechar esse contrato para o meu irmão, para a minha irmã. Senhor, este contrato de venda que eu estou vendo sendo assinado, Senhor. Senhor, eu não estou entendendo, mas o Senhor sabe com quem o Senhor está falando. Senhor, esse contrato de venda que eu estou vendo sendo assinado, Senhor, já tem mais de 2 anos que essa pessoa está esperando. Eu creio, Senhor, que esse projeto está sendo assinado agora, Pai. Senhor, apresente, irmão, o seu projeto a Deus. Eu não estou vendo, mas Deus está. Senhor, esse projeto de estudos, Pai. Senhor, essa pessoa entregou nas suas mãos, Senhor. Eu creio que o Senhor está dando providências, Senhor. Este casamento, Senhor, esse projeto de casamento, eu sei que o Senhor está dando a provisão. Senhor, Tu és maravilhoso. Eu vejo a provisão de Deus chegando. Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Senhor, eu profetizo, Deus, um milagre sobre a vida do meu irmão.
Ah, Senhor, essa pessoa que sente essas dores no estômago, Senhor. Ah, Deus, ela tem procurado o gastro, diversos médicos e não tem alcançado a cura. Senhor, eu sei que o Senhor está alcançando essa pessoa neste momento, Pai. E eu sei que o Senhor está trazendo cura para esta pessoa agora. Oh, Ramantore Mandarabasubidicanaramandai. Eu vejo trombose sendo curada neste momento. Eu vejo uma pessoa aqui que estava com trombose na perna e o Senhor está curando. Eu não sei porque Deus está falando, mas Deus sabe. Oh, Ramandarabasubidicanaramandai. Deus está restaurando sonhos nessa manhã. Deus está restaurando projetos. Deus está operando maravilhas neste lugar. Senhor, Ramanai, foi até aqui o que o Senhor mandou eu dizer, foi até aqui que o Senhor mandou eu ir, Pai. Desde já, Senhor, eu te agradeço por cada sonho ressuscitado. Desde já eu agradeço, Senhor, por cada milagre. Senhor, eu te agradeço por essa venda que o Senhor me mostrou sendo fechada. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por este filho, esta filha que o Senhor me mostrou sendo gerada. Senhor, eu te agradeço por essa promessa sendo restaurada, sendo ressuscitada. E eu te rendo, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor, irmão.